Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast do AI Agora. Eu sou a Isabela Patrocínio, estudante do segundo semestre da Faculdade de Direito da USP. E hoje eu estou aqui com o meu colega Lucas, que também é estudante da faculdade. E hoje vamos entrevistar o Dr. Daniel Marques. Agora eu passo a palavra para o Lucas. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Lucas Nóbrega, sou aluno do segundo ano da Faculdade de Direito da USP. É um grande prazer estar aqui com o Daniel Marques. Daniel, por favor, quem é Daniel aí em 30 segundos, se pudesse apresentar e falar um pouquinho também já da AB2L, por gentileza. Oi, Lucas, Isabela, prazer gigantesco estar aqui com vocês, participando desse podcast. Vamos falar um pouquinho sobre inovação dentro do direito, futuro do direito, o que está acontecendo com os escritórios no Brasil, fora do Brasil, departamento jurídico. Sou advogado também, formado em filosofia, né, e estou à frente aí da B2L, que é a Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs. Hoje em dia, o Brasil vale do serviço do direito, e dentro da associação nós temos, além das Lawtechs e Legaltechs, departamento jurídico, escritório de advocacia, advogado autônomo, que faz parte dessa grande comunidade, cujo propósito é conectar todo o universo jurídico a essa realidade exponencial e colaborativa. Muito obrigado aí pelo convite, Lucas e Isabel. Ô, Daniel, se você puder comentar um pouquinho, né, para quem é do direito e não conhece, do que é uma Lawtech, o que é uma Legaltech, o que isso tem a ver com startup, o que isso tem a ver com o ambiente de inovação aqui no Brasil. Perfeito. Há mais ou menos uns 7, 8 anos atrás, no Brasil, tivemos uma onda gigantesca de startups. E aí você tem startup no setor do agronegócio, chama-se Agrotech. Né? No setor da educação, EdTech ou EduTech. Da saúde, HealthTech. Tem um boom das fintechs aí com o Nubank, né? Um dos exemplos. E aí no ramo do direito nós temos as Lawtechs e Legaltechs, que são empresas, né, cujo core é tecnológico e oferece serviços para o mundo jurídico. Então, resumindo, seria isso, uma Lawtech ou Legaltech, para nós é a mesma coisa, né? Elas são empresas que oferecem soluções tecnológicas para o mundo do direito. A gente teve a oportunidade de ir no evento da B2L, né, no Law Experience. Uma das coisas que chamou muita atenção é a quantidade de empresas e startups associadas, né, à área de direito e tecnologia. Se você puder comentar um pouquinho, porque tinha dezenas e dezenas de startups lá. Se você puder comentar como que você acha que está o momento atual, quais mais se destacam, quais são as áreas que estão mais sendo desenvolvidas atualmente, por favor. Olha, na B2L nós temos mais de 300 Lawtechs e Legaltechs associados, o mercado jurídico deve ter umas 400, 500 empresas. O Brasil é um dos países no mundo que tem o maior número de Lawtechs, somos a maior associação do mundo nesse segmento e temos a maior diversidade de soluções comparado com outros lugares do mundo. E aí, o que é mais importante que se destaca? A pergunta tem que ser feita ao contrário, né? Você, escritório, qual é a sua principal dor e qual é a sua principal necessidade? Porque quando a gente fala de startup, a gente parte da dor, que é aquela necessidade apremiante. E a partir dessa dor, do mapeamento da dor e da necessidade, é que você busca no mercado soluções que possam estar atendendo a essa dor e necessidade. Então, primeiro você mapeia qual é a sua dor e necessidade, depois você busca o Lawtech e Legaltech. E aí, quando você está com dor de cabeça, a dipirona ela é muito importante, né? Quando você se machuca, o cataflã, ele é muito importante. Então, a importância da Lawtech vai depender justamente qual dor que você quer atacar. Mas, claro, que a gente tem períodos em que tem algumas soluções que hypam, né? Que tem mais busca, mais demanda. Então, hoje em dia, a grande busca são por soluções de jurimetria, que é a estatística aplicada ao direito, que a gente chama, lá fora chama-se analytics, aqui no Brasil a gente chama de jurimetria. Existe uma pequena diferença entre os dois, mas não muita também. E outra também que está crescendo muito são soluções de IA generativa dentro do direito. Então são duas grandes soluções que estão crescendo muito. E também um terceiro segmento que está crescendo muito, que é o Legal Operations as a Service, que a gente chama. Então, considero que esses três grandes segmentos são os que estão mais se destacando atualmente. Com relação ao amadurecimento assim, do setor de inovação, de startups, aquelas ideias de Lean Startup, de Canva e todas as outras lógicas relacionadas a modelos ágeis de desenvolvimento, você vê que isso já é algo corrente na área do direito? Em todas as startups já estão fazendo ou é algo que está no início? Como que você vê o atual estágio de desenvolvimento de projetos na área de direito e com as startups? As startups, com certeza, especialmente no Brasil, onde você, no dia zero, já começa a pagar imposto, né? Você vende o almoço para comer na janta. Então,
Então, se não utilizar o modelo Lean, Canva Models ou prototipação, experimentação, a chance de você fracassar é gigantesca, como acontece, né? De fato, acho que mais de 80% das startups, elas quebram ali no primeiro ano, né? Até porque é justamente isso, é um negócio de alto risco, no mercado ainda não tão testado, né? E pensando o seguinte, a gente estava falando no mercado jurídico, né? O mercado jurídico ele é somente tradicionalista, né? Eu falo tradicionalista, uso essa palavra, né, com intencionalidade, que é diferente de tradição. A tradição é importante, mas o tradicionalismo não. E agora, mas quando a gente vai olhar o mercado, só que a Lawtech e Legaltech é uma das pontas. Por isso que na B2L a gente tem todos os segmentos que estão inovando dentro do direito. É necessário também essa atitude, essa mentalidade, não só para as Lawtechs e Legaltechs, é necessário essa atitude e mentalidade dentro dos escritórios, dentro dos departamentos jurídicos, da advocacia como um todo. De fato, isso é claro, a maioria das vezes que um projeto de inovação falha dentro de um escritório ou um departamento, não se deve à tecnologia, mas se deve ao modelo de gestão e ao modelo de cultura. Por isso que eu sempre digo que sem tecnologia você não inova, mas só com tecnologia você não inova. Então, ao não adotar metodologias ágeis, prototipação, experimentação, na hora de implementar a inovação, é quando os escritórios e os departamentos, né, não alcançam o objetivo que eles querem. E aí coloca a culpa na tecnologia. Daniel, como você conhece as duas áreas e tem um forte conhecimento em ambas, eu queria saber, assim, qual foi o momento em que você percebeu que era necessário tomar essa iniciativa de tentar aproximar as duas áreas? Porque, como você mesmo disse, o direito é uma área muito tradicionalista, enquanto a parte de tecnologia, ela remete muito a uma coisa futurista, algo muito além do nosso tempo. E, justamente por essa questão, parece que cada um vive num eixo diferente. Então, em que momento você percebeu que era necessário trazer essa discussão para os meios jurídicos e qual era a necessidade que você viu de mostrar a importância de unir esses dois? Perfeito. A B2L ela surge ali no final de 2016, quando dois dos fundadores, o Bruno Feijas e o Matheus Balbig, se encontraram no evento de tecnologia, o CASE, que é um grande evento da B Startups de tecnologia. Eles se conheceram lá, só que os dois eles não tinham uma solução de tecnologia que era a mais comum, que são os famosos RPs. A tecnologia dentro do direito ela surge através de dois grandes modelos de tecnologia. Um são os RPs jurídicos, né, que são o sistema de gestão dos processos, e o outro, monitoramento dos processos, andamento processual, petição, contestação, para poder avisar. Então, quando se começam, são esses dois aí. Só que ambos tinham tecnologias muito específicas. Uma tinha uma de mediação e conciliação, né? E uma tinha de monitoramento, mas o monitoramento dele não tinha nenhum sistema, não tinha nada, eles usavam por e-mail. Quando eles iam para os escritórios de departamentos apresentar sua solução, o pessoal queria um RP. Só que quando a gente olhava para o mercado de tecnologia como um todo, quando você pega, por exemplo, o Uber, ninguém pede para o Uber trocar e-mail no Uber. Né? Ninguém pede para trocar e-mail, não sei, ser uma rede social, mandar foto, entendeu? Então, assim, quando a gente olha para o mundo de tecnologia como um todo, a tendência do mercado era especialização, ou seja, a criação de soluções de tecnologia que atendiam dores específicas. Só que o mercado jurídico não entendia dessa maneira. Ela cria o mercado jurídico, que ainda está amadurecendo, ela quer uma solução que faça tudo, mas pagando um preço de banana. Né? E só que começaram a surgir, porque o acesso, né, à tecnologia está mais barato, e também essa tendência do mercado como um todo, na geração de soluções que atendiam dores específicas, estavam surgindo também dentro do direito, e aí quando começam a surgir as ODAs, o Dispute Resolution, os marketplaces, sistemas de contratos, sistema de geometria, tax tech, reg tech, né, acompanhamento regulatório, vai surgir startups individuais que atendem dores específicas. Alguns escritórios, de repente, necessitam de todas.
Assim como no teu celular, tem gente que tem lá o Uber, tem o e-mail e tem uma rede social. Mas tem outras pessoas que não têm. Um, de repente, tem o TikTok, tem o Instagram e tem o LinkedIn, mas tem outros que só tem LinkedIn, né? Então, você começa a plugar várias soluções atendendo dores específicas. E aí o mercado começou a amadurecer nesse sentido, né? Porque só que o mercado não estava adaptado. Então, eles entendem que eles têm essa dificuldade de contratação, cria-se a B2L, mas desde o início a B2L tem um segredo muito grande, que é a questão de focar na união, na colaboração. Então, a primeira discussão que teve era se na B2L a gente ia ter só startups. Na verdade, a primeira discussão foi anterior, isso é um nome. Vocês são advogados, a primeira coisa que a gente aprende é qual é a natureza jurídica de tal coisa, né? E aí, se o advogado sozinho na sala, ele briga com ele mesmo, né? Contexto, né? Data vênia, ele com ele mesmo. Então, o advogado ele é formado muito no litígio. E a primeira discussão que teve, e na B2L era diferente. Muitos dos fundadores eram advogados, não todos. É Lawtech ou Legaltech? A primeira discussão foi o nome. Nos Estados Unidos se utiliza mais o termo Legaltech, na Inglaterra o termo mais Lawtech. Alguns gostavam mais de Lawtech, outros gostavam mais de Legaltech. E aí, para que discutir a natureza jurídica do nome? Coloca os dois. A segunda discussão foi se ia ter só startups que estavam iniciando, segmentada, ou também empresas com base tecnológica que já não eram aquele modelo de startup que não está definindo o marco legal das startups, que na época nem existia, né? E aí falou assim, não, os dois, o grande precisa do pequeno, o pequeno precisa do grande, né? A gente tem que criar um ecossistema. E por último, a terceira discussão foi se da B2L ia ter só as empresas de tecnologia. Se eu ter também escritórios, departamentos, a gente entendeu não, que ia ter todo mundo. Então, o B2L, desde o início, teve essa tomada de decisão de comunidade, de colaboração, não de divisão. E esse é o grande segredo, o grande DNA da B2L, que fez com que ela crescesse tão rápido, pudesse impactar o Brasil inteiro e fora do Brasil. Então, a B2L surge nesse contexto ali, né, de tecnologia, de inovação, mas o mercado jurídico tem que amadurecer como um todo, né, para poder aprender ainda, estar engateando do que significa a como está inovando dentro de um escritório e dentro de um departamento. Vamos imaginar, tem um escritório aí grande de São Paulo, de qualquer outra capital aí do Brasil, que tenha visto sua dor, e daí ele vai lá, procura na B2L, uma startup, uma Legaltech, Lawtech, que tem aquele produto que soluciona aquele problema para ele. Você vê esse como sendo o caminho natural? Ou você vê o caminho natural como sendo os escritórios estarem começando a desenvolver as próprias soluções em casa? Porque tem vantagem e desvantagem em cada um dos modelos, né? Até o ano 2012, 2013, era muito comum os escritórios desenvolverem em casa. Contratavam uma software house. Algumas software house, para quem está me ouvindo, são empresas que produzem software. E aí alguns se especializavam no direito. Então, Legal Software House. Né? Software house especializado no direito. Então, muitos escritórios fizeram isso. Só que o core do escritório não é a tecnologia. Apesar de que isso também está mudando um pouco. Né? Mas o core do escritório não é tecnologia. Então, o pessoal gastava muito dinheiro. Só quem tinha muito dinheiro para poder pagar o Legal Software House poderia ter um sistema. E naquela época, então, a gente falou em 2006 mais ou menos, não existiam os tribunais digitais. Tudo era analógico. Tudo era papel. Então, o mercado como um todo não demandava soluções de tecnologia. Então, aqueles escritórios tinham um grande volume de processos, criavam seus próprios sistemas. Esses sistemas que se destacavam, eles ofereciam para outros escritórios. Ou o escritório internalizava, ficava só dele, ou fazia um spin-off e começava a vender para o mercado também, ou essa Legal Software House criava seu sistema e oferecia para outros escritórios também. Então, a gente está falando em anos 90, 2000, até 2006, 2016. Com o advento das startups, esse cenário muda. Com o advento da digitalização dos tribunais, esse cenário muda. Então, hoje em dia, é muito mais barato, muito mais rápido, e é o que a ampla maioria dos escritórios fazem, contratar outsourcing, contratar um terceiro para poder atender aquela demanda e aquela dor. Isso é o caminho mais natural, porque você pensa o seguinte: o que era a tecnologia dentro de um grande escritório? Era um cara que era responsável por ficar atualizando o Windows.
E aí, não, tem o TI. O que o TI de escritório faz, muitas vezes? É ficar instalando o token dos diversos tribunais para que funcione. Porque dependendo do tribunal, é Firefox, é Internet Explorer 95, 2000. Então você tem que ter vários navegadores, cada um para um tribunal diferente para estar funcionando. Isso também está mudando esse cenário. Ou então o cara é responsável pela segurança da informação, de não vazar dados, que é muito importante também dentro do escritório. Então basicamente era esse cenário que existia antigamente. Só que hoje em dia não. Hoje em dia, como você tem mais de 300 empresas no mercado, que você pode contratar, plugar e começar a usar. É muito mais barato. E além disso, um outro desafio muito grande quando você cria dentro do escritório é o delay nas atualizações. Você tem uma Lotec associada à B2L de contratos. Só essa Lotec, para desenvolver o sistema dela, demorou, para chegar onde ela está, no estágio atual, demorou 2 anos, gastou 4 milhões de reais, com 30 programadores, trabalhando 6 dias por semana. Aí o escritório chega e fala assim para o cara de TI, olha, pode fazer um negócio igualzinho a esse? Vai fazer, cara. Não vai fazer. Não vai. Eu tenho uma Lotec early stage, que está faturando uns 2 milhões por ano. Tá, então a gente está falando de 120, 150 mil por mês, que não é muito. Uma farmácia de bairro fatura isso. Tá ok? Pessoal, 150 mil. Varejo fatura isso, então ela esteja. E que é de dados. Geometria, analíticas. Ela tem 40 programadores. Tá ok? Então, assim, como é que você vai competir dentro do seu departamento, né, para poder estar atualizando? E ela só faz isso. Ela não faz RP, ela não faz ODA, ela não faz contratos. Ela está ali com 40 programadores fazendo geometria. Então, assim, é muito difícil o escritório conseguir desenvolver o sistema próprio. É possível. E há escritórios que conseguiram fazer isso. Só que aí, mais cedo ou mais tarde, o que aconteceu com o escritório? Fizeram spin-off. O CNPJ à parte, uma empresa à parte, e o escritório contrata e paga pela prestação daquele serviço e ele oferece aquele serviço para outros escritórios, para poder conseguir realmente separar a operação. É o caminho natural. Mas é difícil, isso não é a maioria dos casos. São poucos casos que acontecem isso. Falando de presente, né? Não nem de futuro. Acho que no presente a gente já vê alguns escritórios, a gente até conversou com alguns aqui no podcast, que eles estão começando a desenvolver núcleos de inovação dentro do escritório para fazer o contato justamente com essas novas tecnologias. Mas pensando já no hoje, quanto que você acha que está aumentando o número de profissionais não advogados dentro de um escritório em relação à área de tecnologia? O que você pensa, agora pensando um pouquinho no futuro, se nos próximos anos aí essa tendência? Existe uma tendência de aumentar outras áreas e diminuir proporcionalmente de advogados ou não, considerando essa contratação de produtos de prateleira ou desenvolvimento de parcerias? O caminho natural é que exista dentro do escritório de advocacia uma verdadeira interdisciplinariedade. Porque hoje em dia, como é entendido em geral a interdisciplinariedade dentro do escritório de advocacia? É o advogado que fez um curso de programação. É o advogado que fez o após de design. É o advogado que fez o após de programação. É o advogado que fez um curso online, sei lá, de engenharia, de processos e projetos, que é totalmente legítimo. E há advogados que têm essa vocação. Mas não vai ser a ampla maioria dos advogados que vão conseguir fazer o que um designer faz, que um engenheiro faz, né, que um programador faz, que são pessoas que estão estudando anos e anos isso. Mas hoje em dia a interdisciplinariedade no direito é assim. Tanto que na certificação que nós criamos na B2L, que é o ISO da inovação jurídica, no primeiro ano, um dos critérios, eles têm que comprovar que cumpre uma série de requisitos objetivos para poder receber a certificação, e é renovado cada ano. Um dos critérios era a interdisciplinariedade, só que eles estavam sempre elencando advogados que também tinham formação em outras áreas. Ele falou, não, a gente quer uma pessoa só da outra área. Então a gente mudou esse critério e especificou melhor. E a tendência é essa, é o que vai acontecer, não tem como. Né? A advocacia, até 15 anos atrás, ela bastava a si mesmo. Você está aí com a foto aí da Sanfran no seu fundo, a Sanfran, ela é isolada das outras faculdades. Eu estudei na Faculdade de Direito da FRJ, ela é isolada das outras faculdades, só tem Faculdade de Direito ali. Você pega de Recife, que foi a primeira junto aí com a Sanfran, a mesma coisa.
Então, o advogado, durante muitos anos, se bastava a si mesmo, autorreferencial, não se comunicava com outras áreas de conhecimento. E quando se comunicava, era ele como protagonista. Então, o que está acontecendo, a primeira prática, é que nos escritórios e nos departamentos jurídicos estão trazendo o engenheiro, o data analytics, o estatístico, o designer, pessoas de outra área para compor na geração de produtos e serviços e fazer uma melhor oferta para o seu cliente. Isso é o que vai acontecer, tá bom? Quando a gente olha para a Inglaterra, não sei se você vai fazer uma pergunta nesse sentido, é um modelo muito mais maduro, que eu considero que poderia ser, de certo modo, adaptando, poderia ser copiado aqui para o Brasil, mas com algumas mudanças. Né? Lá, já desde 2007 ou 2017, não lembro agora, eles têm o Legal Service Act, onde eles deram permissão, o escritório pode pedir uma permissão para ser um ABS. ABS é Alternative Business Structure. Negócios alternativos, estruturas de negócios alternativos. O que é o escritório ABS? É um escritório que recebe a permissão para ter até uma certa porcentagem de sócios não advogados, de receber investimento, de ter equity em startup. Então, nós fizemos uma imersão da B2L, eu tive a oportunidade de visitar e conversar com o chefe de inovação da Pizet Mansons. Pizet Mansons, os maiores escritórios de advocacia da Inglaterra, não é nem o Magic Circle, né? O círculo de ouro, o círculo mágico que eles têm lá, dos 5 maiores, é o círculo de prata que eles chamam. Eles têm dentro do escritório 300 programadores. E eles têm sócios não advogados, que lidera o time de programadores não é um advogado. E por que esse modelo é interessante? Porque você pensa o seguinte, o escritório ele vai crescendo. Tem uma hora que o cara que é consultor, engenheiro, ou que está lá, ele sabe que vai ter um teto de crescimento. E que ele não vai conseguir, né, ter os mesmos recursos, né, e chegar no patamar de um sócio do escritório. Ele vai embora, você perde talento. Então, para a retenção de talento, esse modelo de sociedade é muito importante. Tem outros benefícios também, mas é um benefício. Então, cada vez mais, a interdisciplinaridade vai entrar no direito para que o advogado foque naquilo que ele foi formado. Que ele faça algo que o engenheiro não faz. Que ele faça algo que o design não faz, que é o direito. O pessoal fala muito que a tecnologia vai substituir o advogado. Ao contrário, a tecnologia está aí para que o advogado foque na sua área específica de formação e atenda melhor, entenda e atenda melhor os clientes. Fazer um comentário agora, não é nem para você, Daniel, mas tem tudo a ver, né? Mas mais para quem está ouvindo a gente aqui. A USP tem, a São Fran fica mesmo distante da cidade universitária, e aí, para quem não conhece, existem algumas disciplinas da pró-reitoria que colocam um monte de gente de engenharia, ciência da computação junto. Uma delas é empreendedorismo e inovação. Então, desse semestre aqui tem mais de 900 pessoas de todos os campi da USP, do interior de São Paulo. Então, para quem ainda não conhece, fica aí uma sugestão. O Daniel aí está reforçando a importância dessa interação. E se pegando esse gancho aí, Daniel, que você falou, como que você vê a importância de trazer esses novos conhecimentos agora pensando na graduação, né? Então, assim, o que um estudante de direito ou de outras faculdades que querem empreender ou querem trabalhar com a tecnologia na área de direito, o que ele precisa ficar atento para ou estar bem posicionado para entrar no escritório, numa Lawtech, numa Legaltech, ou para ele mesmo criar a própria startup? Em primeiro lugar, descobrir se essa é a vocação dele, né? Eu acho que os primeiros 2 anos de direito é para você ter um overview das principais áreas. Eu vou ser um cara especializado em direito empresarial. Eu vou ser especializado em direito familiar, falimentar, civil, penal. Dentro da área civil, sei lá, qual área, tributário. Eu acho que é importante, em primeiro lugar, entender, pessoal, que vocês não devem ser um hiper especialista em tudo dentro do direito. Né? Eu fico totalmente revoltado porque eu tive que estudar até o último período do direito processual penal 4. Eu não ia ser um advogado penalista, eu não ia estudar direito penal, não ia atuar na área penal. Eu já sabia isso desde o início. Óbvio que é importante conhecer. Né? Então, aqueles anos introdutórios de conhecimento dessa área é importante, até porque posso estar equivocado, né? E ter um viés ali no início. Mas depois, então, eu acho que deveria ter essa modificação. Eu acho que no ensino de direito deveria ter os primeiros 2, 3 anos de muita teoria, de muito princípio,
Tá ok? Porque mais do que nunca nós precisamos de filósofos do direito, mais do que técnicos do direito, precisamos de filósofos do direito. Porque a técnica jurídica, ela é importante, ela é essencial, mas ela está muito sujeita ao espaço e o tempo. A circunstância disso, ela muda muito rápido. E como a gente está num mundo cada vez mais veloz, a técnica vai mudar cada vez mais rápido. Então, o advogado que é capaz de pensar através de princípios, aplicar esses princípios, essa realidade concreta, mutante, que é o filósofo do direito, ele é o profissional que todo escritório está precisando. Um cara que resolve o problema. É o cara que entende os princípios jurídicos e adapta aquela realidade para gerar negócio e atender as necessidades do cliente. Não que a técnica seja importante, mas mais do que técnicos do direito, vão precisar de filósofos do direito. Mas bem, pô, Daniel, mas essa não é a realidade. Se não é assim, você tem que estudar direito processual penal até o último ano do período. E o que eu faço? O primeiro conselho que eu dou, primeiros 2 anos, explore todas as áreas de direito, mas escolha aquela que você vai focar para que você tire sempre 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. E as outras você também vai estudando, tirando boas notas, óbvio, isso vai impactar também na sua contratação, né? Mas não tem que ter aquele mesmo tesão, aquela mesma coisa de apreensão e compreensão. E a gente sabe que é possível fazer isso, é possível tirar excelentes notas, né? Sem precisar esforçar-se com a mesma intensidade com aquela área, aquele campo que eu quero me especializar. Tá bom? E aí, depois disso, o que eu recomendo? Pô, Daniel, eu quero empreender, eu quero conhecer as Lotecs, Legaltecs, conhecer a B2L, participar dos eventos, tem muito evento. Tem o próprio evento da B2L, tem o evento da Futiroló, tem o evento da Fenaló, tem o evento da Conceito, tem muitos congressos que vão te abrir nesses novos campos. Eu acho que, desde o início, você participar desses congressos de alto nível, ele é importante, porque você vai entendendo na prática os novos mercados de atuação. Porque também uma coisa que também acontece muito na faculdade, e algumas faculdades já estão mudando, a gente estuda um montão de teoria, mas não aplicada à realidade. E aí, muitos exemplos são exemplos de Tício, não sei quem, que já nem existe mais, entendeu? E que muitas vezes não faz sentido. A gente não vê o business do direito rodando, vai aprender quando está no escritório. Depois de 2, 3 anos de formado, eu acho que é legal participar desse congresso, assistir palestras de pessoas que topam o business. Até para poder entender em que área você vai estar se especializando. E aí, a partir disso, que eu estou ali estudando, entendendo como é que funciona o direito. Eu participo desses congressos, desses eventos, né, da B2L, Fenaló, né, Conceito, Intelijur, né, tem eventos do Clock, Brasil e outros eventos que traz essas novas abordagens. Aí você, na faculdade, não vai ensinar isso. Você começa a estudar por fora isso. Comprar livros, fazer network com essas pessoas, começar a se relacionar para pegar um estágio, tá bom? Não esperar terminar a faculdade, terminar de fazer a prova da OAB, para depois começar a buscar ver qual é o teu campo. Não. Primeiros 2 anos, beleza. Primeiro ano, chopada, alegria, papapá, que todo mundo faz, a maioria faz, né? Todo mundo. Mas primeiro e segundo ano é isso. Pô, e qual área do direito eu quero me especializar? Beleza, se é academia, agora no mercado. Quais são as dores do mercado? Participar dos congressos para abrir esses horizontes para essas novas áreas, fazer network, se conectar a essas pessoas e a partir do 3º ano começar a trabalhar numa área que é a área que você quer realmente atuar. Se é Lotec, começar a trabalhar na Lotec. Se é Legal Operations, começar a trabalhar com Legal Operations. Se é Legal Designer, trabalhar com Legal Design. Se é empreendedorismo, empreendedorismo. Se é tributário, tributário. Se é geometria, geometria. Começar também a estudar habilidades que não ensinam na faculdade, soft skills e hard skills conectados com aquilo que o seu coração palpita. Tá bom? Porque não vai cair do céu. O fato de você receber a OAB e terminar a faculdade não vai. O fato de você entrar num grande escritório para estudar na USP não vai garantir sucesso. Agora você entender bem aquilo que faz sentido para você, desde o início, conectar com o mercado, se conectar com as pessoas que já estão fazendo isso, quando você terminar a faculdade, meu amigo, já está 60%. Você vai ter adiantado 6, 7 anos da sua vida. Nesse sentido que você comentou sobre escolher uma área e focar nela,
Na sua visão, você acha que todas as áreas do direito elas podem ser beneficiadas pela tecnologia? Ou existem áreas específicas que acabam sendo mais valorizadas do que outras? Todas as áreas. Quando a gente falava, tanto que eu falo brincando, mas falando a verdade, o direito digital morreu, não existe direito digital. Pessoal, Adriano, tem sim, porque a gente estuda marco civil da internet, estuda LGPD, estuda cybersecurity, né, dentro do direito digital e tem tudo a ver. Mas se você olha, quando o direito digital surge, ele era uma gaveta da sociedade. Imagina um grande armário, a sociedade é um grande armário, tinha várias gavetas. E a estrutura da sociedade era analógica. Aí tinha uma gaveta lá. Surgiu a internet, você tinha que conectar depois da meia-noite, porque era um pulso, fazia compra e a tua mercadoria não chegava. Pum, código do consumidor, mercadoria não chegou. Então você estudava isso, né? Basicamente era isso, direito digital, que era ensinar. Marco legal da internet, direito do consumidor aplicado à internet e assim por diante. Só que hoje, o direito digital ele permeia todas as áreas do direito. Uma aula de direito, estuda propriedade intelectual, e não está estudando os novos casos jurídicos que estão surgindo com a inteligência artificial generativa, já está defasado. Uma aula de direito empresarial, contratos, que não estuda os novos modelos de contrato que surgem com as startups, está defasado. Está defasado. Se você estuda direito responsabilidade civil, não estuda o problema de acidente de carro, o carro autônomo, está atrasado, e assim por diante. Então, direito penal é a mesma coisa, produção de provas, entendeu? O direito processual penal, a custódia de provas digitais, tudo isso. Então, todas as áreas do direito têm um aspecto da tecnologia e da inovação. Todas as áreas. Tem como... E esse é o direito material, né? E o direito formal ali também é aplicado. Então, é possível, sim. Todas as áreas de direito são impactadas pela inovação e pela tecnologia. Eu me lembro muito bem quando começou a B2L, o pessoal pedindo um livro... Pô, Daniel, eu quero um livro de blockchain aplicado ao direito, quero um livro de inteligência artificial aplicado ao direito. Cara, os livros estão sendo escritos agora. Por isso que eu falo que a gente está vivendo na época de ouro da advocacia. É muito melhor agora estudar propriedade intelectual ou estudar propriedade intelectual há 10 anos atrás, em que há 30 anos atrás foi feito a lei de propriedade intelectual? É agora. Porque há 30 anos atrás foi feita a lei de propriedade intelectual, foi consolidado e não modificou. Agora está sendo modificado, as teses novas estão surgindo. Você pode ser o advogado, o estudante está criando as novas teses. Antigamente era repetir mais do mesmo, aplicar o mais do mesmo a novos fatos, mas não muito diferentes. Agora são novas teses. Pô, está discutindo, por exemplo, PL Você pode participar, por exemplo, de PLs, grupos de trabalho. Poxa, cara, é lindo. A gente está construindo um novo direito agora. Você pode fazer parte disso. Pode ser uma referência nisso. A porta antes era fechada. As referências, direito civil tem 70 anos. Propriedade intelectual tem 80 anos. Hoje em dia você pode ter 30 anos, 40 anos e ser referência numa área do direito. Então, sim, isso não existia. É a época de ouro da advocacia. Adriano, mas tem muito advogado ruim. Né? A OAB fez uma iniciativa maravilhosa, o pessoal tem muito da OAB, né? Eu acho injusto. A OAB ela é muito grande, ela é muito plural, e tem muita pessoa boa da OAB promovendo a inovação e a tecnologia, assim como tem muita pessoa que é contra. Ela é o espelho da sociedade, em certo modo. Né? Em certo modo. Cervantes, vamos usar o juridiquês aqui. Né? Mas a OAB teve uma iniciativa incrível. Cara, a gente tem 1.800 cursos de direito. Se juntar todos os direitos do mundo, no Brasil a gente tem mais. Ele colocou o selo OAB. Dos 1.800 cursos de direito, só 100 receberam selo. Entendeu? Então, assim, o volume é grande, mas na verdade a concorrência é cada vez menor. O escritório não está conseguindo contratar. A geração Z só quer trabalhar no home office. Né? É o que eles falam, né? A gente tem a B2L de James Law, que é estudante para universitários, tem mais de 300 universitários que fazem parte. Eu acho que tem muitos valores ali da geração Z, tá chegando a geração alfa, mas está faltando, gente. O pessoal começou a contratar mais 40, mais 50, né? Porque tem certas habilidades que você tem, que a tua geração não tem, que é contratado na hora. Está faltando. Tem vaga no mercado
E tem vagas novas que não tem gente. Legal Operations, toda hora bate no grupo da B2L, contratação de Legal Operations. Não tem gente para atuar no Legal Operations. Legal Design, não tem gente. Né? Estatístico, jurídico, não tem gente. Então, assim, tem muita regulação de novas tecnologias. São poucas pessoas, são as mesmas pessoas. Então, estamos vivendo na época de ouro da advocacia. Ô, Daniel, se a gente for nessas reuniões que tem de feira de profissões aí, pelo menos na Sanfran, mas eu acredito que outras faculdades também assim, Sanfran tem uma bem grande. Se você for lá, tem todos os escritórios tradicionais lá. Mas o que você está falando aqui é um outro universo que talvez muita gente não conheça, mesmo que já é formado, já é advogado, que é o das Lawtechs, Legal Techs, e nessa área de inovação, intersecção com a multidisciplinaridade. Se você puder fazer um pitch aí de quais são as grandes oportunidades, acho que você já falou de uma certa forma, mas para quem ainda está muito abstrato, como chegar nisso, como que você fala assim, poxa, e se você gosta disso, vá atrás desse tipo de startup, se você gosta daquilo, vá atrás disso, porque tem gente que talvez nem conheça isso como uma oportunidade, e a B2L com certeza é um portal de oportunidades nesse sentido, né? Ótimo. Cara, o primeiro passo é entender bem do direito. Não adianta nada você ser eu sou advogado de startup, mas não entende nada de direito empresarial. Então, em primeiro lugar, você tem que entender bem do direito. Depois, você se especializar, acrescentando essas novas habilidades, esses novos conhecimentos de maneira mais específica. Então, o direito, ele continua sendo importante. Tá bom? A inovação não é contra a tradição, é contra o tradicionalismo, que é colocar a tradição em primeiro lugar. No lugar do ser humano e querer colocar como algo estático, algo que não é estático. O direito não é estático, é uma dimensão dinâmica do direito, é uma dimensão de permanência no direito. O direito que nós vemos agora não é igual ao direito de 100 anos atrás, que não é igual da época do Renascimento, que não é igual da época do Getúlio Romano, que não é igual do período grego. E nem o advogado. A gente vai se adaptando ao longo da história. Então, primeiro lugar é isso, tem que conhecer bem do direito. Em segundo lugar, eu acho que participar dessas feiras. Então, eu já comentei de algumas áreas de atuação. Você pode ser um Legal Operations, Legal Designer, você pode ser um Legal Engineer, Legal Sales Law, você pode ser um Crypto Lawyer, especializado em criptomoedas, propriedade intelectual relacionada à inteligência artificial, você pode ser um Legal Innovation Opinion, fazer, né, opinião legal relacionada a isso. O direito consumerista está crescendo muito, né? E aí são só algumas áreas de atuação que a gente tem. Eu mapeei mais ou menos umas 40 ou 30 áreas de atuação que tem novas, que surgiram de especialização, né, dentro do direito. E se você falar assim, do ponto de vista de serviço público agora, a gente falou bastante aí da área privada, né? Como que está o desenvolvimento de serviço público? Como é o papel da B2L que está sendo feito em relação ao serviço público? Porque tem muita novidade por aí também. Se puder comentar um pouco, quais são as áreas do setor público que está mais em fronteira ou se aproximando de criar inovações e está próximo do desenvolvimento do setor privado, principalmente com relação à tecnologia? Você fala no setor público dos tribunais ou administração pública como um todo? Administração pública como um todo, mas relacionada ao jurídico, né? Ótimo. Então, desde MP, AGU e assim por diante. Nos últimos anos, o setor público tem se despertado muito para a inovação. Okay? De fato, a inovação no Brasil, dentro do direito, foi impulsionada pelos tribunais, pela digitalização. Os sistemas são ruins? São ruins. Mas nós temos. Durante a pandemia, né, o Brasil é um dos países que mais rápido foi para o online, para o digital. Se não fosse pelas Lawtechs, Legal Techs, pelos tribunais digitais, a justiça teria parado no Brasil. Então, existe um trabalho muito grande, só que acho que existe um desafio muito grande de modelo de governança, porque a gente tem um CNJ, só que o CNJ é um órgão que propõe várias iniciativas bem interessantes, só que os tribunais possuem liberdade, dependendo do tipo de resolução, de adotar ou não adotar. Então, existe um movimento muito grande, você vê aí o Diário de Justiça Eletrônico, né, já com a linguagem de máquina, com APIs, né, que já é diferente do modelo do PJE, que é o modelo mais antigo. Então, existe uma vontade de fazer diferente, de trazer inovação e tecnologia. Eu acho que um grande problema que existe nos tribunais ainda, e também está mudando isso, é o modelo de mentalidade, como eu falei. Sem tecnologia você não inova, só com tecnologia você não inova. Ainda existe uma mentalidade muito de domínio e controle. Aquela ideia equivocada que os dados são nossos, que o petróleo é nosso. Né? O petróleo é nosso, não é de ninguém, como se fosse, né, a última fronteira, né? E não é bem assim, né? Os dados é da população, do cidadão, das pessoas, né? Assim como o petróleo também, passa por iniciativa privada, passa por refinamento, passa por várias outras coisas para poder chegar até a população.
Então, eu acho que não existe uma visão muito de domínio e controle. E aí que impede com que essas tecnologias novas que surgem possam estar funcionando da maneira mais correta. E aí tem várias iniciativas interessantes. A gente pega de própria inteligência artificial, os tribunais têm desenvolvido várias ferramentas de inteligência artificial, usando para triagem de processos judiciais, para sugestão de jurisprudência, sugestão de decisão. Né? O STF abriu, né, a contratação pública de startups de IA generativa. Né? Por um momento não foi aberto, depois a gente conversou e abriram, né? Para poder ter essa oportunidade, né, de estar contratando. A gente vê a AGU agora, semana que vem, não sei quando é que vai sair isso, a gente está agora em setembro, mas em setembro agora vou palestrar, ou palestrei, dependendo de como você assista, né, na AGU, a Procuradoria do Rio de Janeiro se associou à B2L, e a AGU, a própria Procuradoria do Rio de Janeiro, né, que eles utilizam metodologia ágil, Kanban, indicadores, tem muita tecnologia embarcada, não só tecnologia, um novo modelo de cultura. Participei de um evento incrível, com oficinas de metodologia ágil ali para os servidores públicos. Então, existe um desejo, existe uma vontade, estão caminhando para isso, e com isso estão melhorando os produtos e serviços. Né, eu vou palestrar aí no evento da AGU, tem uma parceria da B2L com a AGU, a gente vai construir um modelo de interoperabilidade, né, do Sapiens, que é o sistema da AGU, poder se conectar com plataformas de iniciativa privada. Então, está caminhando bem, pode melhorar, mas isso é com tudo na vida, né? Mas o que a gente observa é o seguinte: existe um norte muito positivo na administração pública, na adoção das tecnologias e na construção de parcerias com iniciativa privada. Antes, existia uma mentalidade muito maior, que nós vamos fazer tudo sozinho, assim como o escritório de advocacia, muitos ainda possuem, e essa mentalidade está mudando. Já entenderam que não consegue fazer tudo sozinho e que é necessário unir o setor público, o setor privado, na geração de soluções que melhorem a vida do cidadão. Então, o norte está bem desenhado. Se a gente puder comentar um pouco, a gente faz parte de um grupo, né, de Associação de Estudos de Inteligência Artificial. Se você puder comentar um pouco de AI generativa, principalmente pensando no impacto que ela já está tendo hoje, não no futuro, mas hoje, tem alguma coisa que está te surpreendendo nessa área de AI generativa na aplicação no direito? Bom, em janeiro do ano passado, eu coloquei a generativa, saiu em vários portais, né, para passar na prova da OAB. Então, eu coloquei lá, naquela época, não sei se era a prova número 44, usando 44, não me lembro. Só fiz a primeira etapa objetiva. Eu fiz em janeiro e depois eu fiz em fevereiro. Em janeiro não passou, e aí em fevereiro passou, tinha acabado de atualizar, só colocava a questão e as opções, não dava nenhuma orientação, nem o prompt, e ele ia dando a correta. E aí tirou 46, se não me equivoco. Ou 48, 44, né? Tá aí, se você buscar aí, ChatGPT praça na prova da OAB, você vai encontrar aí. Não tinha passado antes, era 36. A IA generativa, ela vai ser para a advocacia como é o Excel hoje. Todo advogado vai ter que aprender a utilizar. Ele é uma ferramenta que auxilia. Eu gosto muito do nome da IA generativa da Microsoft, Copilot. Eles foram muito felizes, né? Ele é um copiloto. Então, ela dá um suporte para o advogado. Então, hoje, pessoal, em vez de ter medo, você é um advogado. Você é um advogado com 5 advogados que usa tecnologia, que tem um modelo de cultura 4.0, gestão 4.0, tecnologia 4.0, voltada à inovação, tendo o cliente como centro. Você, com 5 advogados, consegue atender o que o escritório com 50 não atende. Está falando das oportunidades que existiam de novas profissões, mas dentro da profissão do direito, geração de fluxos, automação de processos e procedimentos, há um custo que antes era altíssimo. Se você entra no ChatGPT, até o gratuito, manda fazer uma petição lá, dá um prompt correto, a petição vem em segundos, mas quem assina a petição é o advogado. E aí você tem ferramentas de IA gerativa, de low-text e no-text, que é até mais barato que o ChatGPT, especializada no direito. É muito melhor você contratar. Por que é melhor contratar uma low-tech e low-tech que tem IA generativa?
Porque o ChatGPT ele não é treinado com os dados jurídicos brasileiros. Ele não tem, quando você contrata lá, a mesma segurança da informação que vai ter ao contratar uma ferramenta brasileira. No back ali, está alguma grande Big Tech. Seja a IA generativa do ChatGPT, seja do Google, seja da OpenAI, seja da Microsoft, seja o Cloud, seja qualquer outra. No back vai ter ali. Mas a Lotec, ela coloca 3 coisas que geralmente no ChatGPT, quando você contrata diretamente, o IA generativa contrata diretamente, não tem. A primeira é o prompt. Geralmente, os prompts, que é o comando que você dá, já estão refinados para que o resultado seja mais assertivo e alucine menos, que erre menos. Em segundo lugar, existe ali uma base de treinamentos de dados jurídicos, e aí fica mais preciso ainda. Em terceiro lugar, a camada de segurança dessa informação sua. Então, você tem essas 3 camadas quando você contrata a Lotec, Ligotec, tem IA generativa. E como é que está o impacto no direito? É altíssimo. A gente já vê, por exemplo, agora no Summer Camp, no estágio de verão no hemisfério norte, nos Estados Unidos e na Inglaterra, todos os estagiários que chegaram no escritório de advocacia, durante o primeiro mês, aprenderam a usar as ferramentas de IA generativa. Foi treinamento de IA generativa. Na Inglaterra, o salário aumenta até em 30% se a pessoa sabe usar IA generativa. Nos Estados Unidos é até em 40%. O salário está aumentando. O que vai acontecer com a IA generativa? A gente vai ter as IA generativas no modelo conversacional, como a gente tem, mas o que vai acontecer, na minha visão, em última instância, é que todo o sistema, toda a Lotec e Ligotec vai ter uma etapa, algo de IA generativa. E a gente está olhando muito a IA generativa porque o impacto dela foi muito grande. Modelo conversacional, geração de texto, geração de imagem. Mas ela sozinha não funciona. Você tem outros modelos de IA, o LLM, que é o modelo mais antigo, reforço de aprendizado, um modelo de treinamento diferente do modelo de treinamento que existe no ChatGPT, que é a tokenização das palavras. O próprio ChatGPT acabou de lançar a IA generativa dele, que é raciocina. Eu não gosto dessa palavra, mas bem, usam. E é um modelo híbrido de treinamento, porque ele usa o treinamento do ChatGPT, de IA generativa, e usa um outro modelo de treinamento, Deep Learning, que é de reforço de aprendizado, para poder ser mais assertivo. A própria OpenAI, com IA generativa, está usando modelos mistos de treinamento, para poder entregar um resultado melhor. Todos os escritórios, tem um estudo da ELTA, desde o ano passado, 86% dos escritórios de padrão já estão usando IA generativa, em algum grau, tá ok? Mas eu volto para o início da nossa conversa. Qual é a dor que você quer resolver? Porque o pessoal entra nessa hype e aí contrata, não sabe nem para quê. Porque nem antigamente, pessoal, antigamente existia banco, existia fila de banco. E a coisa mais comum para quem ir em banco, em fila de banco, era perguntar, essa fila é para quê? E a última pessoa que está na fila respondia geralmente, não sei, mas estou aqui. E às vezes acontece isso, a gente vê uma fila, que é a hype, e aí que entrar na fila. Aí você pergunta, mas para que essa fila? Não sei, tá todo mundo aqui. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer é, para que você quer? Porque às vezes não é a IA generativa que vai resolver o teu problema, entendeu? Mas a IA generativa não funciona. E aí você tem escritório de advocacia, por exemplo, está economizando 30% do tempo dos advogados. O que vai acontecer? Vai demitir 30% dos advogados, já que está economizando 30%, ou vão ter que produzir 30%, ou vão aumentar o custo, porque a tendência do departamento jurídico e contrato de escritório é, tá usando IA generativa, está fazendo mais rápido. Qual é a tendência do escritório? É querer cobrar mais barato, né? Mas é o seguinte, se eu estou te entregando um serviço de melhor qualidade mais rápido, tem que pagar mais caro. É que nem o Kindle. O Kindle, quando começou, tinha um montão de livro mais barato. Hoje em dia, os livros do Kindle, se você observa, é quase o mesmo preço do livro físico. Por quê? Produzir livro do Kindle é mais barato. É digital, você não gasta dinheiro, não gasta papel. Mas tem uma camada de serviço aqui que está embutido. Eu tenho um livro, eu prefiro o livro físico, mas
entendeu? Estou lendo agora, terminando o doutorado, tem que ler mais de 500 artigos. Eu estou usando o Kindle para marcar os artigos, para poder fazer referência e tudo isso. O Kindle você pode marcar, pode fazer comentário, você pode exportar aquilo que você marcou, joga para o chat GPT, cria tabela, as tabelas já com as informações que você precisa para citação, com os comentários que você colocou, né? Então, ele te dá uma camada de serviço que ele te fala o seguinte: meu amigo, eu vou te cobrar o preço quase igual do livro. Porque a camada de serviço que eu te ofereço é essa mentalidade que a gente tem, tanto que com a IA generativa aumentou ainda mais uma discussão que já tem lá fora há mais de 7 anos, que é o modelo de precificação através de honorários, que é o billable hours, que é você cobrar por hora. Esse modelo ainda vai continuar? O médico, ele cobra por hora, né? 1 hora de consulta, cobra lá. Mas será que ele vai continuar cobrando por hora? Será que na hora de eu sentar na frente do cliente, vou apertar o relógio, tá rolando aquele relógio lá e vou cobrar por hora, do sênior, do pleno? Na prática, no Brasil, a gente já vê que não é assim. Você pega o contencioso, não é cobrado por hora, mas ainda tem muito advogado do escritório que cobra por hora. A cobrança agora vai ser por projetos, por entregas. Então está mudando muito esse modelo de cobrança do escritório de advocacia. Se você puder comentar um pouquinho, né? Você falou aí do engenharia de prompt, né? E de algumas técnicas aí de utilizar e otimizar a sua resposta. Partindo agora do ponto de vista da técnica, né? Vamos imaginar que a gente está querendo aprender a usar o martelo, né? A usar a ferramenta, usar a IA generativa. Quanto você acha que é importante um estudante ou um advogado que é recém-formado saber fazer prompt? Isso é algo que se considera importante? É algo que se considera importante momentaneamente? Cara, eu acho super importante a pessoa saber como mudar os comandos, né? Fazer as perguntas para o chat GPT ser mais assertivo. Mas mais importante ainda é você dominar aquele conteúdo, porque, vou dar um exemplo muito simples, minha formação primária é em filosofia. E aí eu estava dialogando, entre aspas, com o chat GPT sobre o conceito de ser humano em Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino e Heidegger e Santo Agostinho. Aí tá, né, pegando ali. Aí o chat GPT começou a escrever. Estava certo, não estava errado, mas não estava preciso. Mas isso eu só sabia porque eu estudei antropologia filosófica. Então, você saber dar o comando é muito importante, mas você dominar a matéria do conteúdo que é expelido pelo comando é mais importante ainda. É muito mais importante ainda. Ok? Fazer a pergunta certa, ela é essencial. Ela é essencial. Mas se você não souber refinar, porque é isso que nos diferencia. Eu posso chegar, olha só, minha esposa, ela não é advogada, ela pode chegar lá e fazer um comando. Sei lá, escreva uma petição inicial de contestação de crédito indevido, né, e negativação de nome feito pelo Serasa do Rio de Janeiro, na comarca tal, e atue como advogado especialista, né, nesse tipo de demanda. Ele vai te dar em segundos. Coloque jurisprudência, coloque lei, não sei o quê. Mas em 80%, 85%, 90% das vezes vai estar legal, vai estar certo. Só que ela não é advogada, não vai saber que, de repente, esse número que ele juntou com aquele outro número não faz sentido. E vice-versa, ela é enfermeira especializada em câncer. Se eu jogar lá, me explique as causas de um câncer, tal, vai jogar, vou ter um certo conhecimento. Mas não é igual o conhecimento dela, que ela é mestre nisso. E trabalha há 15 anos nisso. Então, o comando é muito importante. Engenharia de prompt é importante. Mas o domínio do conteúdo ele é igual importante também, porque é aí que entra o advogado. Porque assim, eu vou economizar no tempo, porque antes, quando eu sou um grande escritório, eu mandava quem? O estagiário, o advogado júnior fazer essa peça inicial. Agora eu não preciso. Ou então o advogado júnior, o advogado estagiário, ele vai chegar no GRT e vai fazer mais rápido. Só que esse olhar da experiência, de poder identificar se está construído da maneira correta, ele sempre vai ser necessário. Sempre vai ser necessário para você fazer a diferença. Aí entra o profissional do direito. No evento da B2L Law Tech, alguns escritórios comentaram que eles já estão começando a reduzir um pouco a contratação de estagiários.
E aí foi algo que chamou a atenção de bastante gente, né? Pelo menos a minha achei muito interessante isso. E em parte eles relacionaram isso com a IA generativa, né? Então eu queria só que se você pudesse, então a gente está caminhando para o final da nossa conversa, mas comentar um pouco sobre esse aspecto aí, dessa substituição e o que fazer ao mesmo tempo para o cara que é recém-formado, ou está formado há alguns anos, para ele, né, fazer parte do movimento de mudança. Eu vou te falar, a primeira coisa que um escritório quer, e qualquer pessoa quer na hora de contratar em qualquer profissão, é garra. Tem um livro chamado Grit, Garra, aqui em algum lugar, tá bagunçado na biblioteca. O garra. O que é garra, pessoal? A garra é a união da perseverança com a paixão. É isso que os escritórios querem. Óbvio que também quer uma pessoa com excelentes conhecimentos técnicos. Está contratando um estagiário, não está contratando de direito, ele está contratando um estagiário de arquitetura. Mas se o cara percebe, na hora que vai contratar, que tem garra, e tu mostra no dia a dia que tem garra, tem paixão pelo que faz, tem perseverança naquilo que faz, tu vai ser contratado. Não tem como não ser contratado. Okay? Quem tem garra também vai querer aprender, vai querer melhorar. Né? Humildade também é outra característica muito importante. Humildade, pessoal, no Brasil foi muito mal traduzido. Humildade a gente fala assim, a pessoa quando é pobre ou tá com a roupa suja, é muito humilde. Não, humildade é a verdade diante de si, diante do outro. Isso é humildade. É olhar-se de verdade diante do espelho, daquilo que você tem de bom e aquilo que tem de ruim. Potencializar aquilo que é de bom, né? E melhorar naquilo que é de ruim, que todos nós temos coisas a melhorar. Né? Então, essa humildade, junto com a garra, e e a terceira característica, e todas essas são soft skills, a autoconvicção, ou seja, o outro não tem que ficar toda hora me empurrando, eu vou me empurrar. E aí também relaciona com a garra também, perseverança. Não é isso, nessa autoconvicção, eu quero fazer, eu vou continuar, vou perseverar. Porque na musculação, como é que os músculos se formam? Rompendo as fibras. A cada dia, aumentando o esforço. Entendeu? Aumentando o esforço, rompendo, senão não tem músculo, não tem músculo. O cara pode estar 20 anos na academia e ser um flácido. Então, é isso que as pessoas precisam. Agora, de maneira concreta, aí se eu chego no emprego e falo o seguinte, estou no segundo ano de direito, eu gosto muito de direito comercial, empresarial, na parte de contratos, eu já participei do congresso da B2L, passei do curso da Continual tal sobre tal tema, tal. Fiz um curso também de soft skills, eu tenho esse portfólio aqui de projetos que eu já entreguei. Cara, não tem como não ser contratado. Tem medo quem não faz, de boa. Né? E o medo, e aí é o medo, né? O medo. O que é o medo, né? Eu gosto muito da definição de medo de São Tomás de Aquino. Medo é a percepção da presença de um mau futuro possível. É um mau futuro possível, né? E aí eu percebo que ele está chegando. Esse é o medo. Mas é isso. 99% dos nossos medos não acontecem. 99% dos nossos medos não acontecem. E qual é o remédio do medo? É a esperança, que é a presença de um bem futuro possível. Então a gente tem que olhar para a esperança, esse bem futuro possível. Corre atrás. E vocês são jovens, entendeu? Não tem que ter medo. Não tem que ter medo de errar, não tem que ter medo de pedir perdão, de pedir desculpa, de falar que não sabe. Até hoje eu aprendo, eu participo de reuniões, e eu falo assim, não sei, pode explicar o que é isso? Que de repente, para alguém que atua nessa área, poxa, Daniel, isso é introdução. É assim, eu não sou dessa área. Né? Me explica, né? Até para poder te ajudar. Né? Então, eu acho que está faltando profissionais de garra, profissionais humildes, com autoconvicção e que não tenham medo, que tenham esperança. É isso que precisa. E aí, claro, isso atrelado ao direito, essa formação técnica, né? E essa consciência do que você quer. O que é isso também? Chega na entrevista, o que você quer ser daqui 5 anos? Não sei, tô vendo. O cara não vai te contratar, pô. Né? Com humildade também, né? Às vezes tem gente que chega e... Não, porque, olha só trabalho aqui, se for assim, assar, se não fosse aqui, papapá. Né? Então, óbvio também que você não vai submeter a... Com isso, pessoal, assim, desde uma visão equilibrada da coisa, mas não vai submeter a abusos, né? Se você observa que é algo que é um ambiente que não é um ambiente bacana, entendeu? E fuja de fofoca, pessoal. Né? Se alguém fala mal de alguém perto de você, saiba que
Quando Pedro fala de João, ele fala mais de João do que de Pedro. Então, fuja. A confidencialidade, a fofoca, ela atrai, né? Porque Harari fala isso, né? Que o ser humano, a sociedade foi criada em torno da história, da fofoca, né? Na fogueira, contar histórias. Mas uma coisa é contar histórias e ouvir as pessoas em busca da construção de algo bacana, outra coisa é ficar falando mal dos outros, né? No ambiente corporativo isso é muito comum, né? E esse sentimento também de injustiça. Isso não foi justo, não foi justo. Meu amigo, a vida não é justa. Você não pode ficar remoendo isso, né? A vida não é justa, aí você tem que tomar uma decisão. Ou continua, volta para trás, ou sai, vai para outro lugar, né? Mas sempre olhando para o futuro, olhando para, né, para construir. Pessoas que fazem, pessoas que colocam a mão na massa, é o que falta no mundo, né? A gente reclama muito das outras pessoas, aí pega essa reclamação sua e olhe para você e fala o seguinte: mas eu estou fazendo? Eu estou fazendo? Assim, um caso bem concreto, no evento da B2L. No evento da B2L, a gente teve 50% de mulheres no evento da B2L. Só que quando a gente estava subindo no site ainda, as imagens dos palestrantes, tinha mais homem do que mulher. E tinha 50% de mulher de maneira natural, porque a gente foi buscando os melhores do mercado. Independente se era homem, mulher, negro, indígena, a gente ia buscando o que era melhor do mercado. E de maneira natural, a B2L sempre aconteceu isso. E aí teve um pessoal, só tem mais homem do que mulher. E eu perguntei, mas quantos eventos só para mulheres você já organizou, então? E a gente reclama muito do outro, entendeu? Mas o que você está fazendo para fazer a mudança? Né? E eu falei, espera um pouquinho que você vai ver o site, entendeu? E vai ver, porque a gente está subindo, a gente está organizando um evento para 5.000 pessoas, dentro de uma associação que a gente tem 23 projetos e 5 pessoas trabalhando para organizar esse evento. É o maior evento de inovação jurídica do mundo. Então, tem um pouquinho de paciência, né? Mas eu falo assim, então acho que é isso, assim, não vai faltar emprego para você que quer fazer a diferença e ser diferente. Não tenha medo. Pô, excelente a reunião, muito obrigado pela disponibilidade. Eu queria deixar aberto aí, Daniel, falar para todo mundo conhecer aí a B2L Tech Experience, fenomenal evento, mas eu queria deixar um aberto no final aqui para você falar sobre alguma pergunta que a gente não fez e que você acha importante e para deixar seus contatos aí para quem quiser te seguir, acompanhar o que você está fazendo e acompanhar a B2L. Muito obrigado aí pela disponibilidade. Não, perfeito. Olha só, acho que já tocou vários temas aqui, a gente poderia continuar falando, mas sigam a B2L Brasil no Instagram, me sigam também DOC Daniel Marques. Então me sigam ali também no Instagram, no LinkedIn a mesma coisa, no TikTok a mesma coisa. Lá a gente sempre está postando conteúdo relacionado ao tema. Você é universitário, pode conversar aqui com os colegas que estão aqui, participar da B2L de Enzimó. A gente tem encontros de formações mensais, a gente convida sócios dos escritórios, dos departamentos, para falar das novas inovações que estão acontecendo dentro do direito. Então, conte conosco, né, e venha fazer parte aqui da transformação e venha fazer a diferença. Muito obrigado, Daniel. Obrigado, Isabela. A gente aqui da AIA, da Sanfran, da USP, a gente agradece, confira os outros episódios e a gente vai trazer mais ideias aí do Daniel e de outras pessoas associadas à B2L, porque tem muita coisa para trazer de novo para a gente. Um grande abraço para todo mundo aí, confira nossos episódios nos canais. Um abraço.